A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao programa do Farma Dispensa News e estamos aqui com um episódio, mais um episódio, né, interessante que a gente sempre tenta trazer temas muito relevantes e temas também que trazem várias áreas de atuação do farmacêutico e a importância também do farmacêutico de todo o processo do cuidado do paciente. E aí eu resolvi trazer hoje um convidado para falar um pouquinho da assistência farmacêutica. E aí as pessoas elas têm uma pequena ideia do que seria uma assistência farmacêutica, né? É apenas assistir ao paciente, cuidar do paciente, mas não é só isso, é muito além disso. Então, como até falei nos meus stories no Instagram, que a assistência farmacêutica ela vem desde o processo da produção dos medicamentos até chegar nas suas mãos, até chegar em você. Então, a gente vai entender um pouco todo esse processo, né, que precisa passar até chegar a você e também no melhor tratamento, né, a melhor acessibilidade, os melhores medicamentos, né, em questão de eficácia, segurança, né, e como que o farmacêutico ele está participando em todo esse processo. E eu trouxe um convidado que é o Dr. Magno Santos, que ele é farmacêutico e trabalha dentro do SUS e ele tem um conhecimento vasto dentro dessa área de assistência farmacêutica. Eu agradeço muito, né, de você estar aqui participando, por estar contribuindo com a gente aqui no programa, né, enriquecer mais ainda os conhecimentos aqui, né, e passar todas as informações, que inclusive é muito importante a gente mostrar para a população todo esse processo, né, do cuidado do paciente, que não é só apenas o contato, né, entre o profissional farmacêutico e o paciente, mas também todo o processo que vem antes disso. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, e eu queria que você explicasse um pouquinho o que seria essa assistência farmacêutica, porque as pessoas têm uma visão bem pequena do que seria assistência, que é só o farmacêutico ter esse contato, que é só entregar a caixinha do medicamento, mas é muito além disso, né, doutor? Eu queria que você explicasse um pouquinho a questão dessa assistência farmacêutica e o seu trabalho também lá dentro. Então, boa noite a todos, agradeço imensamente pelo convite. É sempre uma satisfação estar ao lado da doutora Úrsula Gassan, porque é minha parceira do mestrado, inclusive, e a gente segue nessa lida e tratando de pessoas, né? E falar de assistência farmacêutica é muito gratificante, porque é nela que encontram-se todos os aspectos, e dentro desses aspectos estão o cuidado com o paciente. A gente vem discutindo sobre o segmento farmacoterapêutico, que é essa questão do acompanhamento farmacoterapêutico, que o farmacêutico é o único profissional que faz esse segmento, que é onde a gente vai fazer o manejo dessas reações adversas, dos efeitos colaterais e tudo mais. Mas, em si, a assistência farmacêutica ela pode ser dividida, basicamente, em dois aspectos, que são os aspectos técnicos, como a gente vê, que é a questão da seleção, programação e todos os outros segmentos, e os aspectos assistenciais. E dentro desses aspectos assistenciais estão o cuidado farmacêutico, que muita gente vem discutindo, e o nosso conselho firmemente vem trabalhando sobre a questão do cuidado farmacêutico e prezando muito por essa questão de fazer a assistência diretamente no paciente. E dentro desse aspecto do cuidado farmacêutico, que é um aspecto assistencial, a gente tem o cuidado com o paciente, que é onde a gente consegue fazer a farmácia clínica de forma eficaz, eficiente, onde a gente vai cuidar do paciente não somente como alguém que tem uma patologia, mas alguém que é um ser humano que precisa dessa assistência integral, que a gente vai fazendo o cuidado desde a entrega do medicamento, fazendo a consulta farmacêutica, levando todos os aspectos biopsicossociais, fazendo com que a assistência farmacêutica em si ela seja materializada nesse processo, que é integral à saúde de qualquer pessoa, seja ela idoso, criança, enfim, uma variedade. É maravilhoso isso, doutor, que o senhor falou, porque ele abrange, né,
qualquer pessoa, qualquer faixa etária, né? A questão também da renda, né? Independentemente se a pessoa tem condições financeiras ou não. Então, ela é universal. Então, ela abrange, né, todas as pessoas que realmente, quando precisam de uma assistência, o SUS está lá, né, disponível, e o profissional farmacêutico está lá também, né, para dar toda a assistência. Sim. E quando a gente fala desse cuidado, doutor, como você lindamente falou agora, que a questão que não é só a entrega, né? Nós temos agora a nossa especialização, que é a farmácia clínica, onde a gente abrange não só apenas a dispensação, que nós falamos a dispensação, que é a entrega do medicamento junto com a orientação, né? De acordo com a prescrição médica, enfim. E aí, quando a gente aborda isso, a gente pensa no paciente, a gente pensa no medicamento e também pensa no ambiente, que é o ambiente de onde ele vive. Então, a gente precisa adaptar com as condições que ele também está vivendo, né? Também as questões do entendimento do paciente, que nem todo mundo vai conseguir ter um entendimento ou uma clareza, né, na questão do tratamento. Também o ajuste das posologias, controlar também a questão... diminuir a questão dos efeitos colaterais dos medicamentos. A gente também tem essa função de analisar, né, as prescrições, se é ideal, se está dentro de acordo, né, das posologias, tudo certinho. E aí a gente entra em ação a partir do momento que é prescrito o medicamento e chega nas nossas mãos. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho essa função do farmacêutico quando ele recebe essa prescrição e o que ele faz na hora, né? Que não é só a dispensação em si. Assim, o farmacêutico, ele brilhantemente atua em várias e diversas situações de saúde. E eu digo que é na consulta farmacêutica quando o paciente ele vem com a gente, que é o momento de brilhar. De a gente fazer e acontecer e mostrar que a gente tem um conhecimento para cuidar de saúde. Quando você me fala e me faz esse questionamento, me remete a pensar sobre educação de saúde, porque é um processo que nós farmacêuticos estamos inseridos. Dentro do cuidado farmacêutico, a gente tem o farmacêutico como um promotor de saúde. Sim. Então, não é somente entregar o medicamento, mas é cuidar daquele medicamento para que ele chegue de forma racional, de forma eficaz, eficiente, para que o paciente ele faça uma boa adesão. A educação em saúde, ela vai muito além somente ali da consulta. Ela vai também perpassar pelo âmbito da orientação familiar, que é muito importante. Quando a gente fala de dispensação, a gente remete muito a idosos. Hoje em dia eu trabalho com idosos, porque eu sou residente de saúde do idoso, e vejo muito essa deficiência de falta de orientação na hora de dispensar, onde muitos colegas às vezes falham, mas e a farmácia clínica está aí para a gente ver que a gente pode atuar, que pode se habilitar em farmácia clínica, que a gente já tem até o RQE, que é uma nova era da nossa profissão, onde a gente é plenamente habilitado. Então, esse momento de orientar como educador de saúde, ele é muito importante, seja ele para idoso, para gestante, seja para qualquer indivíduo que precise de atendimento em saúde. E é o momento que o farmacêutico vai fazer prestar esse serviço farmacêutico com qualidade, com maestria, com todo o conhecimento que vem adquirindo com o advento da farmácia clínica. E isso é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que é altamente medicalizada. Então, vão precisar de um medicamento. E esse medicamento ele tem que chegar de forma segura e racional para todos esses pacientes. Isso é verdade. Você falou dos idosos e eles têm uma dificuldade maior em questão de aderir ao tratamento, né? Questão do entendimento, questão de fazer um tratamento todo certinho, por quanto tempo, e até a questão do esquecimento, que muitos idosos têm esses tipos de problema. E aí é importante a gente ter esse contato com o paciente, também com a família, né? Que infelizmente às vezes nem o próprio idoso às vezes nem tem uma família por perto para estar acompanhando, e esse é o nosso papel também de estar, né, a estar assistindo o paciente, acompanhando esse idoso para que ele tenha um melhor tratamento, uma melhor adesão ao tratamento, e isso é maravilhoso, e veio também para melhorar a saúde pública.
Porque quando falam que nós somos os profissionais do medicamento, eu acho que é errado. Nós não somos os profissionais do medicamento. Eu penso assim, que nós somos os profissionais da saúde, porque abrange não só os medicamentos, mas também a saúde da população. E isso é o que você acabou de falar, que é perfeitamente do jeito que você falou, que isso acontece no dia a dia. Isso basta também do próprio profissional, né, tomar a frente disso. Né? Nós, como farmacêuticos, nós estamos mais próximo da população, porque a gente vê que existem diversas farmácias, uma do lado da outra, e às vezes tem orientação e às vezes não tem, infelizmente. Mas quando a gente fala de educação em saúde, é muito importante falar, principalmente na questão de antibiótico terapia. No público idoso, isso é uma questão muito gritante, porque a gente vê idosos fazendo 20, 15 dias de antibiótico desnecessariamente, aumentando o risco de resistência antimicrobiana, e é o que a gente vê na realidade. E o farmacêutico, ele vem com esse papel que é fundamental de fazer essa orientação, de não interromper o tratamento porque vai criar resistência, de orientação em saúde, não só para o idoso, mas para o cuidador, para o familiar. E isso é um advento muito bom que a farmácia clínica trouxe para a gente. Já se fazia antes, mas não tanto como hoje. E hoje a gente já tem protocolos de diretrizes terapêuticas que fazem com que a farmácia clínica ela funcione de fato. E o paciente ele faça a adesão integral ao tratamento e recupere a sua saúde, que é o mais adequado, né? O que a gente precisa que aconteça. Que é o principal, né, disso tudo. E eu penso, assim, que muitas pessoas, elas questionam o nosso papel dentro da farmácia clínica. A farmácia clínica, ela não veio para substituir nenhum profissional da área da saúde. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós estamos aqui apenas para ajudar até os próprios prescritores, né, no acompanhamento desses pacientes, para que eles tenham uma boa adesão, para que tenham os melhores resultados, que na hora do retorno com o prescritor, ele tenha sucesso no tratamento. Ou caso ele tenha alguma dificuldade durante o tratamento, a gente pode intervir e acionar, falar com um profissional e dizer assim, olha, ele está tendo muitos efeitos colaterais, ele não está se adequando bem, ou pelo fato da forma farmacêutica, né? Ou por questões financeiras. Então, a gente pode estar intervindo para entrar em contato com o profissional da saúde para que ele possa, né, adequar ou fazer uma outra alternativa de tratamento para melhorar essa questão também do tratamento dele em si. Então, a farmácia clínica, ela veio para complementar, para ajudar mais ainda, não só os pacientes em si, mas também os profissionais, né, que estão prescrevendo, porque isso vai até otimizar o tempo deles. Na verdade, quando está tendo algum problema, a gente vai lá e faz um encaminhamento, entrega para o prescritor, olha, ele lê todo o processo, ou a gente entra em contato com o próprio prescritor também para estar conversando, que é melhor ainda. E isso tudo ajuda mais ainda o trabalho dos prescritores, né? Já otimiza bastante. E isso é maravilhoso. E quando a gente fala de tratamento, a gente precisa também fornecer esses medicamentos da melhor forma, né, doutor? Então, assim, antes de chegar nas mãos do paciente, quais são os processos que precisa passar, os principais? Porque a gente, dentro do SUS, né, dentro da assistência farmacêutica, são vários processos, é algo muito complexo, mas, assim, para o entendimento ao público, né, algo simples, direto, né, e resumido, como que acontece todo o processo do medicamento até chegar nas mãos do paciente e qual o papel do farmacêutico nesse processo todo? Então, o processo, como eu falei, é dividido, né, em aspectos técnicos e assistenciais. E dentro desses aspectos técnicos, nós temos uma burocracia muito grande, que é a seleção, a programação. E quando a gente fala de SUS, a gente fala de um processo muito mais burocrático, porque a gente precisa fazer um processo público e transparente. E quando a gente faz um processo público e transparente, a gente lida com licitação, processo licitatório, onde a gente envolve não só a Secretaria de Saúde, mas também envolve Central de Abastecimento Farmacêutico, a gente envolve a Secretaria de Administração, onde todos esses órgãos, como gestão, eles devem atuar de forma eficaz para que esse medicamento chegue
Na feita que a gente faz o termo de referência do município ou do estado ou federação, a gente precisa entender que aquele termo, ele vai ser licitado, ele vai passar por um período e ele vai passar por uma análise técnica. E quem faz essa análise técnica de aquisição dos medicamentos é o farmacêutico. E o farmacêutico não é só o profissional da farmácia clínica, ele é também o profissional da farmácia clínica, mas também o farmacêutico gestor, o farmacêutico que faz a farmacovigilância antes de enquadrar no processo de licitação. E quando a gente faz esse processo, é um processo demorado, democrático, mas que é feito o processo licitatório, chega aquele determinado medicamento, ele vai e é inserido dentro da central de abastecimento de farmacêutico e ele é entregue às unidades de saúde. Como é o exemplo, quando eu fui coordenador da assistência farmacêutica no município de Abaetetuba, eu vivi essa questão do fornecimento, onde a gente, no município de Abaetetuba, a gente tem mais de 27 unidades de saúde. E é uma questão muito complicada, porque abastecer 27 unidades de saúde com todos os medicamentos que estão, ou basicamente todos, na Rename, é muito complicado. E fazer essa gestão é mais complicado ainda. Por quê? Você precisa ter o rebolar, vamos dizer assim, para lidar com a falta de abastecimento, às vezes, que acontece, infelizmente, no SUS, mas também fazer com que esse medicamento ele chegue de forma segura e muito eficiente para o paciente, que é o nosso objetivo principal. Então, o medicamento chega na central de abastecimento farmacêutico, ele é distribuído, ele passa por uma logística de distribuição, onde as unidades básicas de saúde, elas enviam o seu pedido mensal para a CAF, e a CAF, junto com a assistência farmacêutica, cria uma logística que atenda à urgência, à emergência de cada unidade, e dentro dessa unidade que vai ser dispensado o medicamento de forma humanizada para o paciente. Hoje, infelizmente, a gente não tem farmacêutico em todas as farmácias básicas, mas a gente vai chegar num patamar que é necessário que o farmacêutico esteja presente naquela farmácia para poder fazer com que haja redução de gastos também, porque a gente é farmacêutico gestor e a gente precisa trabalhar com a contenção de gastos, mas também priorizar a chegada desse medicamento até o paciente, que é o nosso objetivo principal dentro desse ciclo logístico da assistência farmacêutica. E, de fato, ele funciona quando a gente requer, quando a gente se dedica, que a gente faz com que o ciclo da assistência farmacêutica ele funcione dentro do SUS. Claro que a gente tem muitas dificuldades, é óbvio, assim como todo o processo de trabalho, seja ele público, privado, mas a gente precisa desvendar algumas coisas para poder fazer esse trabalho com eficiência e fazer com que o paciente ele tenha esse tratamento e seja curado daquela patologia ou emergência que ele esteja passando no momento. O profissional, ele se dedica totalmente para que tenha o paciente todo aquele suporte, né, todo aquele acesso. E é legal enfatizar que o farmacêutico está em vários setores, né? Em todo o processo que o medicamento precisa passar, desde a chegada, né, nas unidades básicas, na seleção, né, na programação, no armazenamento, que é muito importante, né? Que antes da gente entregar o medicamento, a gente precisa também armazenar de forma adequada. Então, tudo isso o próprio farmacêutico está incluso, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não enxergam porque o farmacêutico fica muito escondido, né? A gente vem de uma era que o farmacêutico ele fica dentro de uma salinha com caixas. A gente vem dessa época. E confundem a gente. E confundem muito. Hoje o farmacêutico ele já saiu dessa sala. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no município de Abaetetuba, eu encontrei muitas deficiências, claro, como a gente encontra em todo o serviço público, mas com a perspicácia, a vontade de fazer acontecer e de mostrar que o farmacêutico tem esse papel que é fundamental dentro da assistência, a gente acabou criando fluxos, protocolos que começam a desmistificar essa imagem do farmacêutico como apenas aquele profissional que fica lá dentro da sala, trancado no almoxarifado.
E hoje já acontece o reverso, onde o farmacêutico vai, ele está junto da equipe multidisciplinar. Um exemplo claro é quando eu trabalhei na UPA de Abaetetuba, eu gostava muito da sala vermelha. Então, quando eu verificava alguma inconsistência na prescrição do paciente, porque eu ia lá até o paciente, eu verificava e fazia a farmacovigilância. Porque fazer farmacovigilância é estar lá, verificando a farmacoterapia do paciente, vendo a posologia, vendo a dose, vendo tudo que está sendo administrado. E se tiver algum equívoco, alguma coisa, a gente conversa com um colega médico. Hoje a gente já tem essa liberdade maior de conversar com os colegas médicos. Hoje em dia a gente ainda tem muita resistência, mas antes tinha mais. Hoje eu consigo chegar lá no leito do paciente, verificar com ele, fazendo a farmácia clínica, junto com o médico lá, o colega médico, dando sugestões, porque a gente não pode interferir de forma direta, porque isso é até questão ética do nosso conselho. Então, a gente age com essa parceria e cuidado integral para fazer com que o paciente ele seja recuperado de uma forma assim extraordinária, e a gente vê que isso acontece. A melhora é iminente. Às vezes o paciente está com uma pseudoanalgesia muito forte, vamos dizer assim, em brandas palavras, mas o farmacêutico vai lá, atua, diz, olha, doutor, a posologia está um pouco alta, vamos adequar o perfil do paciente, a questão das comorbidades, e tudo isso com o objetivo de recuperar a saúde daquele paciente que está lá, e fazendo em si a farmacovigilância, vendo os efeitos adversos, as reações adversas, e todos os outros que a gente já conhece. Então, é muito importante que a gente trabalhe dentro desse segmento para melhorar a saúde da população em geral, né? É muito amplo, né? Ver, pessoal, o quanto que ele fala aqui, que a nossa atuação é muito ampla, né? E aí vai muito de profissional tomar a frente disso, né? Eu sempre falo que o farmacêutico ele precisa ser o protagonista, né? De onde que ele estiver, ele tem que tomar a frente, perder o medo, né? Estudar bastante, porque não adianta a gente bater de frente e não saber o que está falando, mas estudar muito, ainda mais nesse âmbito também hospitalar, que precisa dos mínimos detalhes, né? E tem esse acompanhamento muito de perto. Na área hospitalar tem um acompanhamento muito mais de perto com os pacientes do que na própria drogaria. E aí a gente consegue ter mais contato ainda com o prescritor, e isso é maravilhoso. E a questão também de não só dispensar, mas esse contato com os outros profissionais, mas também deixar a par de que os medicamentos que são fornecidos, né, eles são seguros e eficazes, né? Então, passam por todo um processo de pesquisa, né, de controle de qualidade, de segurança, até chegar na mão do paciente. E isso é importante enfatizar, porque algumas pessoas já têm um certo preconceito com medicamento genérico, medicamento similar, né, e é importante a gente enfatizar para o público que quando vai para uma emergência, tanto pública quanto particular, eles são... Quais são os medicamentos que estão disponíveis? Medicamento genérico e similar, a maior parte, né, desses medicamentos. Porque, como ele enfatizou aqui, como ele falou agora aqui pra gente, o farmacêutico, ele, além dele prestar essa assistência, esse cuidado direto com o paciente, ele também visa o cuidado também com a questão com dinheiro público, né? Então, tem que ter uma certa economia para que forneça os medicamentos que sejam mais em conta, que sejam acessíveis, mas isso não quer dizer que sejam qualquer medicamento. Isso é importante a gente falar, né? E aí, quando a gente fala desses tipos de medicamentos, todos eles são acessíveis e são eficazes para o público. Então, não adianta a gente dizer assim, eu não quero um medicamento genérico, eu não quero um medicamento similar, que inclusive algumas pessoas confundem medicamento similar com medicamento de referência, né? Aí dizem, eu quero só o original, mas como assim? Todos os medicamentos são originais. A gente sempre fala, né, doutor? Eu queria saber se tu tem algum desses questionamentos dentro da área hospitalar, porque
na drogaria, onde eu trabalho, na farmácia comunitária, tem muito, né? Tem muito desses preconceitos. E são os primeiros a tomar, por exemplo, um paracetamol, uma dipirona, um ibuprofeno, que todos eles são medicamentos genéricos, ou uma losartana. E aí, na hora de querer comprar um outro tipo de medicamento, não, eu só quero o original, que na verdade todos os medicamentos são originais. Voltando a enfatizar isso. Porque isso me dói o coração quando falo medicamento original. E aí, quando a gente tenta explicar que às vezes é um similar, uma referência, a pessoa fica confusa. Mas como assim similar? Mas tá um nome comercial lá, né? Mas é importante a gente falar para o público que os medicamentos similares e referência a gente consegue diferenciar pela lista que está disponível no site da Anvisa. Que essa lista ela vai mostrar quais são os medicamentos que são similares e quais são que são de referência. E aí dentro do setor público, no área hospitalar, de modo geral, não tem desses... Eu acredito assim, que eu não vejo desses problemas, né? Porque a pessoa tá passando tão mal, que quando ela chega na hora, ela só quer tomar o medicamento. E ela não quer saber se é genérico, referência, similar. Ao contrário de onde eu trabalho, que é na farmácia comunitária. Sim, doutora. Dentro da farmácia hospitalar, a gente pouco tem essa questão de questionamentos quanto a genéricos, similares, medicamentos de referência. Até porque, quando chega... É protocolo os técnicos de enfermagem informarem para o paciente o que está tomando. Porém, de onde vem o medicamento é bem mais complexo. Então, os pacientes já não questionam. Muitos pacientes, quando a gente está na farmácia comunitária, que tem muito mais isso do que na farmácia hospitalar. Na farmácia hospitalar, o paciente só quer saber de curar aquela dor e tudo mais. Ele já não quer saber de onde vem, se é genérico ou não. A gente tem isso, sim, dentro, mas é uma questão muito restrita quando a gente fala de forma farmacêutica comprimido ou drágia, porque os pacientes estão vendo, quando os técnicos de enfermagem levam, vai identificado tudo lá com o nome e tudo mais, o nome do medicamento, e às vezes te retira da própria caixa para dar para eles. Aí perguntam, o genérico, mas não é um questionamento que nem a gente tem um questionamento maçante dentro da farmácia comunitária. Quando eu trabalhei em farmácia comunitária, das dúvidas maiores eram: o genérico não presta porque não é a mesma coisa, e a gente tem que desmistificar essa questão de genérico e referência, porque é uma questão ainda gritante dentro da nossa sociedade, porque os pacientes eles não entendem e cabe a nós farmacêuticos explicarmos de forma bem coloquial, até mesmo bem acessível. Porque recente eu estava dando uma palestra sobre medicamentos genéricos e similares e referência, e eu falei sobre bioequivalência. E eu falei sobre biodisponibilidade, eu falei de forma farmacêutica, eu falei de recipiente e expliquei cada segmento, expliquei conceitualmente, dei exemplos, utilizei exemplos claros da vivência dos alunos como pacientes. E eles falaram: professor, como é que eu não sabia que o medicamento genérico ele é bioequivalente ao medicamento referência? Ou seja, é a mesma coisa. Tem o mesmo princípio ativo. O que é um princípio ativo? É um fármaco. E o fármaco é uma substância que vai ter ação benéfica ou às vezes tóxica no teu organismo, mas ele vai ter uma ação dependendo da dose, entendeu? Então, a gente precisa falar de maneira geral para a população e que entendam que o fato de ser genérico, de ter o G grande lá, isso não vai interferir na eficácia, na eficiência daquele medicamento, porque o medicamento genérico, ele passa pelos mesmos processos de controle de qualidade, os mesmos processos que todo e qualquer outro medicamento passa, seja ele referência, seja ele similar, seja ele de qualquer segmento. Então, o medicamento genérico, sim, ele é eficaz, e ainda tem farmacêuticos que às vezes têm essa dúvida. Eu acho que é uma realidade nossa também, porque eu já conversei com farmacêuticos que falam: não indico medicamento genérico porque não é a mesma coisa. E eu chego, claro, não com arrogância, mas falo: colega, você tem que verificar as questões de bioequivalência, biodisponibilidade e tudo mais, porque isso é conhecimento científico e é comprovado através das legislações e testes clínicos que o medicamento genérico ele tem a mesma equivalência
equivalência de o que o medicamento referência. E às vezes a nossa população não entende, mas cabe a nós farmacêuticos que estamos lá na comunitária, ou seja, qual for a farmácia do trabalhador, ou farmácia de modo geral, fazer essa conscientização para que a nossa população ela tenha acesso simples, mais coloquial, a tudo quanto é questão de medicamento, porque isso é muito importante. E é uma questão de saúde pública, porque quando eu tenho um medicamento genérico e tenho referência, eu tenho 2 medicamentos que são, às vezes, de preços totalmente diferentes. E aquela pessoa com uma questão socioeconômica, ela faz de tudo para conseguir mais dinheiro, para comprar o referência que é melhor, vamos dizer assim, que é mais eficaz, que na verdade não é a mesma coisa. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais com a nossa população, de modo geral, essa conscientização sobre biodisponibilidade, bioequivalência, de que todos são a mesma coisa, o que muda são laboratórios, o que muda são recipientes, são poucas coisas que não interferem naquele tratamento. Então, de modo geral, resumindo, o genérico é a mesma coisa do referência, é a mesma coisa do similar, e não existe essa questão. E a gente precisa desmistificar cada vez mais essa, que é uma questão de saúde pública. Eu digo que o profissional, eu não digo nem das pessoas leigas, porque tem que partir de nós profissionais de fazer essa educação em saúde. Sim. Mas qualquer profissional da área da saúde que fala que medicamento genérico ou similar não presta, eu digo que é uma ofensa à saúde pública. Por quê? No SUS, a maior parte das pessoas que adquirem o medicamento pelo governo, quais são os tipos de medicamentos? Genérico e similar. Genérico e similar. Não é verdade? Então quer dizer que a maior parte das pessoas que são assistidas, né, que conseguem um medicamento, por exemplo, medicamento para pressão, para diabetes, pelo governo, quer dizer que elas não estão bem assistidas, quer dizer que elas não estão tendo um tratamento bom, um tratamento eficaz. Não é verdade. Então, eu sempre digo que é uma ofensa à saúde pública. E cabe a nós também educar os outros profissionais, claro, né? Até para diminuir essas questões de fake news e problemas, né, com desinformação, que é o que mais tem, principalmente também em rede social, mas também entre a população, para que isso não ocorra, não venha, né, tomar a frente. E às vezes eu pego uma receita com 3 tipos de medicamentos, 2 são genéricos e 1 é similar. Aí chega um paciente e fala, eu só quero o medicamento original, porque o prescritor me falou que só o medicamento original que presta. E acaba que um deles é similar e os outros 2 são genéricos. E aí? Olha a desinformação, né, que passa. Então, é importante que os próprios profissionais da área da saúde pesquisem, né? Não só a questão científica do medicamento, mas também a saúde pública da população. Esse é um ponto muito importante que a gente toca e que faz parte da integração entre profissionais de saúde. Não só com o colega médico, não só com a questão da população, mas gritante com os outros profissionais de saúde, porque a gente precisa integrar cada vez mais as ciências farmacêuticas às outras profissões, porque é necessário. Porque quando a gente vê, tem muitos enfermeiros que desconhecem essa ciência, que é, vamos dizer, de conhecimento maior do farmacêutico, mas que ele, com toda habilidade, como educador de saúde, ele pode repassar fazendo a integração profissional. E dentro da farmácia comunitária, a gente consegue fazer isso. Quando a gente atende colegas enfermeiros, quando a gente atende colegas odontólogos, quando a gente atende colegas médicos, e falar sobre essa questão, que é uma questão de saúde pública, fazer essa integração entre a equipe dentro do hospital ou com a população de modo geral, com os colegas das outras profissões que a gente conhece, ela é muito importante, porque acaba quebrando esse tabu de que medicamento genérico, ele não presta, quebra esse tabu de que o referência é melhor do que o medicamento genérico. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar nessa educação e integração entre profissionais de saúde, porque não foge disso.
A gente precisa conversar mais, a gente precisa dialogar mais sobre medicamento genérico, a gente precisa mais dialogar sobre medicamento referência, porque é uma questão gritante de saúde pública. E quem sofre com essa falta de informação é o próprio paciente, tanto em questão econômica quanto outras questões biopsicossociais, porque ele acaba internalizando na psique que só o medicamento referência presta. Então, a gente precisa também trabalhar isso. A questão biopsicossocial, ela é muito importante. E a gente precisa desmistificar essa questão. Eu sempre vou colocar esse ponto de que a gente precisa desmistificar, porque é uma questão ainda gritante dentro da nossa sociedade. E que o medicamento genérico, ele sim é a mesma coisa do medicamento referência, a mesma coisa do similar. E não foge disso. É um conhecimento simples que a gente precisa divulgar, que a gente precisa espalhar para toda a comunidade, não só a comunidade científica, mas também para a população de modo geral, porque eles precisam entender para ter custos mais reduzidos e saber mais sobre os medicamentos genéricos. E a questão também da troca, que nós falamos muito, né, doutor, pelo menos na nossa área de farmácia, que nós falamos muito da intercambiabilidade. O que significa essa intercambiabilidade? É a troca dos medicamentos de forma eficaz dentro de uma lei embasado, dentro de uma legislação e também com embasamento científico. E aí, quando a gente fala das trocas do medicamento, na hora a gente pode trocar referência por genérico e referência por similar, mas nunca similar por genérico e vice-versa, né? Temos essa questão também da intercambiabilidade, que nós também temos um certo cuidado dentro da área hospitalar, dentro de uma farmácia comunitária, porque essa intercambiabilidade, para que ela serve? Para mostrar que, às vezes, a pessoa diz assim, eu tô tomando um medicamento original, eu fui para um genérico e eu tive um efeito colateral, eu tive problemas, né, no tratamento, que não deu certo o meu tratamento. Mas bora investigar qual é o medicamento original, porque as pessoas confundem, até os próprios profissionais da área da saúde confundem referência com similar. E aí, qual é o medicamento que você estava tomando? Aí ela mostra que era um medicamento similar. Opa! Trocou similar por genérico, aí já não pode. Aí por que não pode? Porque não tem estudos que comprovem cientificamente que essa troca é benéfica, né? Que vai haver essa troca que vai beneficiar o paciente, não vai haver nenhum problema, né, com efeito colateral, enfim. E aí é isso que é importante. Na hora de trocar o medicamento, pergunte para o seu farmacêutico se esse medicamento é referência ou similar, tá bom? Por quê? Você não vai saber qual é o medicamento que é de referência ou similar. Nós temos o acesso à lista da Anvisa, que inclusive é um acesso que qualquer pessoa pode ter, tá? É no site da Anvisa. E aí a gente consegue analisar qual referência similar, né, para a gente poder dispensar o medicamento de forma correta para que não haja esses problemas de efeitos colaterais. Isso é maravilhoso. Então, como você enfatizou, nossa profissão, ela veio para complementar, né? Eu sempre digo que nós precisamos ter humildade, né, doutor? Porque da mesma forma que a gente não sabe todas as informações que o médico sabe, o médico também não sabe todas as informações que a gente sabe. Então, a farmácia clínica, ela veio para unificar a gente em prol do paciente e até pra gente, porque a gente acaba também fazendo essa troca de conhecimento, né? Inclusive você que tem essa troca de conhecimento com os profissionais por conta dos idosos, que eles precisam de uma atenção muito maior, né? Redobrada, e porque a questão fisiológica do idoso, que já não é mais que nem antes, né? Já começa a ter um certo diferencial, né, no funcionamento do organismo do idoso e também da dificuldade do entendimento, né? E me conta um pouquinho qual o teu trabalho lá dentro, né, desse trabalho com os idosos, né? Se você está dentro de uma farmácia comunitária ou só vai visitar os pacientes dentro dos leitos, né? Ou só vai ficar perto dos medicamentos que estão sendo distribuídos, né? Me conta um pouquinho e mostra para o pessoal como é o seu trabalho lá dentro. Assim, o trabalho do residente é bem complexo. Até demais, Até né? demais, porque é bastante trabalho. E assim, eu vou me reportar a experiências que eu já tive em cenários que eu já passei.
Então, dentro da residência, eu pude atuar como cenário na farmácia ambulatorial, que é uma farmácia dentro do Barros Barreto, que ela tem os 3 segmentos, que é o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado da assistência farmacêutica, é onde a gente consegue fazer com muita dificuldade, a farmácia clínica, mas consegue. Eu, particularmente, eu tenho muito essa agilidade com os idosos e consigo ter essa maestria de orientar de forma correta, independente do componente, seja ele componente básico, estratégico ou especializado. Dentro da farmácia ambulatorial, a gente consegue fazer a farmácia clínica, mesmo que seja rápida, porque a gente tem 3 consultórios e a gente consegue, a gente sabe que dentro do SUS a gente tem muitas deficiências, e a deficiência estrutural é uma delas, e o Hospital Barros Barreto, como outro qualquer, tem algumas deficiências, e isso é em todo mundo, em todo o Brasil, em toda a região norte, e a gente tem essa deficiência. Porém, com todas as dificuldades, a gente consegue fazer ainda assim uma assistência mais humanizada, mais prestativa, com mais eficiência. Eu recordo de idosos que eu atendi que não estavam fazendo insulinoterapia de forma adequada. Errava a questão de quantas unidades tomar. Eu cheguei a intervir fazendo a intervenção farmacêutica em idosos que era para tomar 10 unidades e fez a aplicação de 1 ml, ou seja, 100 unidades, por uma questão de falta de conhecimento, de falta de explicação às vezes. E a gente tem isso, muito isso na assistência. Quando a gente vai para a assistência de fato, porque a residência foi a minha primeira experiência com farmácia comunitária e farmácia assistencial. Então, eu acabei ampliando o meu leque de conhecimentos quanto à atuação na assistência. Isso é muito importante, porque a gente acaba adquirindo muitos conhecimentos que, quando a gente está na gestão, a gente acaba despercebendo e passando desapercebido, e a gente vai continuando. E assim, é esplêndido a nossa atuação dentro da farmácia ambulatorial, porque a gente consegue fazer com que o nosso trabalho ele seja ouvido, seja visto, porque na feita que um paciente idoso chega comigo e precisa de uma orientação, e eu dou essa orientação adequada, aquele idoso já dá boas referências daquele serviço. Eu cansei de ver idosos que chegaram lá com um problema e saíram com um sorriso no rosto, que receberam, além do seu medicamento, receberam uma assistência humanizada. Nós, residentes, nós temos essa questão de ter mais afinidade com os pacientes, porque a gente está lá todo dia e trabalhando massivamente. Cansativo, é cansativo, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque a gente acaba criando aquele elo com o paciente, e isso é muito importante, e isso quer dizer muito do amor à profissão. Eu amo muito a profissão farmacêutica, eu sou suspeito para falar, porque eu sou farmacêutico, nós somos. Então, fazer a farmácia clínica dentro da ambulatorial, ela é muito importante, e a gente consegue sim obter resultados tanto de adesão quanto de melhora terapêutica dentro do segmento farmacoterapêutico. Eu tive pacientes que eram asmáticos e estavam fazendo uso inadequado da bombinha. E esse feedback com o paciente ele é muito importante quando a gente está na assistência, porque a gente chega com a dona Mariazinha e fala: Dona Maria, como é que a senhora está fazendo uso da sua bombinha? Aí tu vai entender pelo olhar do paciente na tua frente. Vai demorar? Vai. Teve pacientes que eram asmáticos, estavam fazendo uso de bombinha, mas uso inadequado. Como é que você faz o puff? Aí, às vezes, fazia fora da garganta, que é um absurdo. Sendo que tem farmacêutico para fazer essa intervenção. E na mesma hora eu intervi: não, Dona Maria, a senhora tem que fazer assim, desse jeito. A senhora quer que eu faça para a senhora? É muito importante esse feedback, principalmente das pessoas idosas, porque na feita que o idoso faz uma quantidade de medicamentos, isso pode levar até o óbito dele. Porque são medicamentos, é droga, e toda droga é tóxica. Medicamento é droga. E a gente precisa conversar mais sobre isso e sobre a questão da orientação dos nossos idosos, porque a longevidade é uma realidade hoje no Brasil. E a gente precisa cada vez mais trabalhar isso,
trabalhar com os nossos idosos e ter mais paciência, porque eu vejo que muitos farmacêuticos não têm essa paciência para tratar os nossos idosos. Isso me deixa um pouco ruim, porque todos nós vamos ficar idosos. Então, a gente precisa fazer essa conscientização que os idosos precisam desse acompanhamento mais humano, que às vezes o fato da dona Maria não querer sair do consultório é uma questão de que ela não tem ninguém em casa. O gatinho dela morreu, o cachorrinho dela morreu, ela não tem mais companhia. Ela não tem mais o filho, não tem mais a mãe, não tem mais o pai. E a gente tem que ter mais aquele olhar humanizado. Empatia. E se colocar no lugar do outro, porque isso é muito importante. Quando a gente fala de farmácia clínica, a gente precisa falar da humanização, principalmente quando a gente fala de farmácia ambulatorial. E a área da saúde em geral. A área da saúde, ela precisa ser apenas para as pessoas que amam cuidar. Porque não é qualquer pessoa que foi feita para estar atuando numa área da saúde, né? E esse ponto que você tocou é muito, muito importante, porque a maior parte da nossa população agora se tornou idosa, né? E aí quem vai cuidar desses idosos? Infelizmente, nós vemos os abusos, os maus tratos, né? E aí, para quem eles vão recorrer? Então, eu sempre dou um exemplo, inclusive nas minhas aulas, para os meus alunos, que quando a gente cuida do outro, a gente tem que pensar como se fosse algum familiar nosso, porque da mesma forma como querem que o nosso familiar, alguém do nosso familiar seja bem tratado, então trate as pessoas da mesma forma, né? E esse olhar empático mesmo, é maravilhoso esse ponto que você tocou. E a questão da gestão, você já teve algum contato diretamente com a gestão? Teve alguma experiência, assim, para dizer assim, nossa, eu consegui ter uma visão um pouco diferente ou ainda não? Sim, desde a minha trajetória eu já fui gestor, já fui coordenador. Olha. Quando eu me formei em 2021, eu tive a felicidade de atuar na assistência por um mês e depois fui para a coordenação. Para a coordenação farmacêutica da unidade de pronto atendimento do município de Abaetetuba. E eu sou especialista em gestão, então eu pude aprimorar todo o conhecimento na prática. Quando a gente é gestor, a gente tem que ver todos os lados. E a residência agora me trouxe esse olhar assistencial que eu não tinha antes. Mas me reportando a falar a minha experiência como coordenador, é um patamar muito desafiador, porque tu precisas fazer gestão, e gestão é fazer... intervir em certas questões que é muito complicada, principalmente a questão de recursos humanos, de profissionais que não estão aptos a trabalhar de fato, com profissionais que querem trabalhar. Então, fazer gestão é muito, muito complexo, vamos dizer assim, porque além de lidar com os processos institucionais relacionados a medicamentos, a gente tem que lidar com os recursos humanos. E nós, seres humanos, somos complicados de lidar, né? Muito. Então, quando eu tive essa experiência lá na UPA de Abaetetuba, foi muito importante, porque eu tive farmacêuticos que eu coordenava que tinham idade para ser meus pais, meus avós. E era muito desafiador. Um jovem de 25 anos coordenando uma das maiores coordenações do município. Mas isso foi muito gratificante para mim, porque me deu uma ampliação assim, do conhecimento. Uma maturidade profissional, o modo de se portar, o modo de falar, tudo mudou. A minha mãe já foi gestora, a minha mãe já tem uma trajetória na educação. Então, eu busquei muitas experiências dela para falar sobre a questão da gestão. Então, é muito importante a atuação e é brilhante, eu amo a gestão. É por isso que eu me tornei especialista em gestão, porque quando eu vejo que um processo que estava parado, por exemplo, Sala Vermelha não tinha protocolo de carro de emergência. Eu, como farmacêutico, posso atuar como coordenador fazendo aquele protocolo. Como gestor, como coordenador, eu tenho a liberdade de fazer protocolos dentro da assistência pro corpo de enfermagem fazer, junto com a equipe de enfermagem. Claro que são duas equipes que são fundamentais dentro de qualquer âmbito, seja ele hospitalar, seja ele atenção primária. Mas um nó crítico que tem dentro da farmácia hospitalar é essa briga que existe entre a enfermagem e a farmácia, infelizmente. Mas quando eu atuei
na coordenação, eu fiz esse elo ser mais brando, porque eu sou técnico de enfermagem também. Então, eu já atuei como técnico na UPA, que eu fui coordenador. Então, isso veio bem a calhar, porque os técnicos já começavam a ver, não é só o magno farmacêutico, não é só o magno gestor, é o magno técnico também. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe com propriedade, porque eu digo que, para falar de uma experiência, a gente tem que ter propriedade. Então, eu acho que eu fui muito feliz quando eu fui da coordenação da farmácia da UPA de Abaetetuba, porque eu consegui padronizar algumas coisas, eu consegui criar alguns fluxos, eu consegui remanejar algumas situações, fazer também a questão do armazenamento, que é muito importante quando a gente está dentro da gestão, fazer armazenamento adequado, cuidar dos medicamentos de forma adequada, sempre fazendo a farmacovigilância, sempre estando presente dentro da equipe, sempre vendo, ouvindo, falando, mas também acolhendo, porque ser gestor também é acolher os servidores. E eu sempre falo que eu tinha uma equipe muito maravilhosa, que sempre me apoiou em tudo. Eu falava que tinha um problema, a gente tentava resolver. Se não tinha jeito, a gente tinha que resolver, e a gente ia resolver, a gente conseguia juntos, porque eu tinha confiança deles, tenho até hoje, eu creio que tenho. Então, foi um momento muito importante para a minha carreira. E saindo da UPA de Abaetetuba, eu tive a oportunidade também de ser coordenador municipal da assistência farmacêutica, que foi, uma questão muito desbravadora para mim, porque eu cuidava de uma coordenação, e quando eu fui para a coordenação municipal, eu já atendia às coordenações. Então, são mais de 27 unidades de saúde. Como é que eu vou fazer isso para ter esse elo de confiança? Mas, assim, a gente vai aos passos bem pequenos, caminhando, é trabalho de formiguinha. A gente vai ajeitando, a gente vai estruturando, a gente vai criando protocolos, fluxos, e dá certo. E foi daí, então, que eu tirei o projeto do meu mestrado, que é a institucionalização da assistência farmacêutica. E quando eu saí da assistência, eu saí com esse projeto já, de institucionalizar de forma teórica, metodológica, claro, para melhorar o serviço, ver essa questão do planejamento, fazer a gestão da assistência farmacêutica a nível municipal, assim como eu creio, como todos os outros níveis, estadual, federal, é muito complexa, mas é muito gratificante quando tu vê que um protocolo, um fluxo que tu criou, ele deu certo. Sim. E quando esse fluxo funciona, tu fica, pega, acertei. Mas assim, nem tudo é mil maravilhas. A gente erra. A vida de um gestor, ela é feita de erros e acertos. E a gente vai seguindo, a gente vai melhorando, a gente vai moldando. Porque falar de SUS é falar de muitas precariedades, mas também é de muita felicidade, porque a gente vê funcionar algo que é de graça, gratuito, universal, que tem a equidade, a integralidade, que a gente vê que são pilares assim fundamentais. E um farmacêutico gestor, um farmacêutico coordenador de assistência farmacêutica, ele precisa saber não só dos processos burocráticos, mas dos processos assistenciais. E essa foi uma das duas experiências maravilhosas que eu tive na vida. Eu fico feliz porque chega, teus olhos brilham quando fala, né? E é bom porque tu passou, né? Tu teve essa experiência, tu encarou isso. Por mais que às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? A gente só vai saber quando realmente a gente estiver lá, né? E aí a gente adquire maturidade profissional e até pessoal quando a gente encara as coisas. E é isso que a gente precisa muito na nossa profissão, é a gente tomar a frente, né? Perder esse medo, aproveitar as oportunidades que vêm, né? Porque às vezes a gente não sabe, a gente planeja uma coisa, mas durante o caminho a gente acaba indo para um outro lugar, né? Para um outro ramo. E aí a gente precisa ter essa maturidade. Eu fico muito feliz, assim, do jeito que tu tava falando, assim, eu tava tentando te imaginar, assim, nas cenas, sabe? É muito bacana porque
é isso que eu gosto de trazer para o meu programa, né? Para motivar, incentivar os farmacêuticos. Nenhuma área da saúde realmente é as mil maravilhas, não é só na farmácia. Eu digo em várias, porque eu tenho gente da minha família de outras áreas, né, da saúde, e nada é as mil maravilhas. Então, assim, cabe a nós, farmacêuticos, nós, profissionais farmacêuticos, fazer o nosso diferencial, a gente se destacar, tomar a frente das coisas, né, e a gente tirar um pouquinho do que tu falou logo no início do programa, que já é histórico, né, do profissional farmacêutico ficar muito escondido. Então, a gente precisa tirar, né, quebrar esse muro, para que a gente consiga mostrar mais ainda o posicionamento do farmacêutico, para não ser confundido com balconista ou com caixa, né? Não ser, ou achar que o farmacêutico só está lá para entregar o medicamento. Então, isso tudo serve para fazer com que os farmacêuticos abram mais os olhos, né? Que, inclusive... eu sempre vou puxar para o lado da farmácia comunitária, que eu amo muito, mas eu sei que a maior parte dos farmacêuticos tem essa experiência. É bom ter uma experiência na farmácia comunitária, sendo uma farmácia independente ou dentro de um hospital ou em qualquer lugar. É bom a gente ter, porque a gente tem um contato com diversas situações, né? E aí ela te dá uma maturidade incrível. Mas eu quero que vocês entendam que dentro da farmácia, da nossa área, ela não existe só farmácia comunitária. Existe o hospital, agora temos a estética, que inclusive temos nossos colegas também, né, do mestrado, que também atuam na estética, né? Temos outras atuações, né? Temos a tricologia. Temos mais de 140 áreas de atuação que nós podemos estar, né, se capacitando, tomando à frente. E o Magno, o exemplo do Magno é incrível, né? Ele não atuou diretamente numa farmácia comunitária, mas sim como residente dentro do hospital e fazendo o diferencial dele. E ele fala com tanto amor, gente, com tanto amor, que assim, eu fico muito feliz, que é o que a gente mais precisa na nossa profissão, né? E eu agradeço demais por você ter compartilhado a sua experiência, a sua expertise na sua área. Eu agradeço muito porque, gente, é maravilhoso o trabalho que ele está desenvolvendo, que em breve, quando estiver já tudo pronto, vou estar divulgando também para vocês o trabalho dele e relembrando também do programa que ele participou, né? Olha, pessoal, tá aqui o projeto dele, feito, muito bom, né? E o orientador, Dr. Orenzio, né? Maravilhoso também, um profissional incrível que está orientando o Dr. Magno. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que você continue brilhando, que você continue crescendo mais ainda na sua profissão, que você seja um dos maiores, né, dentro da nossa área, é o que a gente mais precisa, né? Precisamos alavancar os nossos profissionais farmacêuticos e que eu mais almejo do mundo é que você tenha muito sucesso e sempre que precisar, você pode estar contando comigo, com o meu programa, tá? E você pode estar voltando a hora que quiser para querer compartilhar qualquer informação, qualquer conhecimento, tá bom? Tá bom. Gostaria de agradecer, né? Imensamente, porque eu te admiro muito e o teu programa é fantástico. Então, agradecer essa oportunidade de ter vindo aqui, falar do meu trabalho, falar de toda essa trajetória que eu já tive, apesar de não ser tão velho e ser jovem, já ter uma carga uma expertise bem de áreas que já atuei. Então, é muito importante a gente se alavancar, a gente se incentivar de vir falar sobre a profissão farmacêutica das diversas áreas. Eu já atuei na hospitalar, na gestão, agora na assistência. Então, falar das ciências farmacêuticas é maravilhoso, falar de ser farmacêutico é maravilhoso e sempre impulsionar os colegas a estudar mais, a ser mais humano, a ter mais esse contato com o paciente, porque isso que é gratificante. Falar do amor de ser farmacêutico é espetacular e eu te agradeço muito. Obrigada, amiga. Fico muito feliz, chega até ficar arrepiada aqui. Eu que agradeço, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do programa e em breve vamos ter o próximo episódio que eu vou estar divulgando no Instagram, tá bom, pessoal? E esperem que eu vou estar mostrando para vocês quem será o nosso próximo convidado. Um bom final de semana, pessoal. Um beijo, tchau!